Boa noite, galera, tudo bem? Abri aqui uns minutinhos antes aqui, acho que na verdade já são 20h20, já virou o relógio aqui. E só confirma pra mim se tá bom o áudio, se tá tudo certo, se tá tudo dentro dos conformes, se estão escutando bem. Boa noite, João. Boa noite, Campaner. Boa noite, Leandro. Boa noite, Letícia. Boa noite, Campaner, seu lindo. Aqui, ó. Você que é o culpado, hein? Você é um dos culpados, hein, mano? Você é um dos culpados dessa mudança. Tem que escutar os amigos, né? Tem que escutar os amigos. O amigo mandou, né? Tem que escutar porque Deus, ele usa os amigos para poder falar com a gente, né? Então, como ferro afia o ferro, o amigo afia o outro amigo, o irmão afia outro irmão. Você que é maravilhoso, Campaner. Seu lindo. Tá cada dia mais forte, tá cada dia mais gato. Mesmo depois, né, dessas festas aí, depois de ter enchido o bucho, não, Campaner. Mas tá cada dia mais lindo, mais gato. Vou esperar aqui pra ver se... mais um minutinho aqui pra ver se alguém mais entra, tá? Boa noite, Marcelo. Boa noite, Lucas. Fala, Lucão, mano. Tô com saudade de você, hein, Lucas? Faz tempo que nós não se vê, hein, mano. Já faz o seguinte, já transborda na vida dos seus amigos aí, ó. Aperta aí o botãozinho do compartilhar. Já manda para as pessoas aí que você acha interessante estar nessa live. Hoje o assunto, nossa segunda aula sobre o jejum, né? Jejum consciente, explorando os mistérios da fisiologia, da espiritualidade para uma vida equilibrada. A gente sempre está buscando plenitude em Deus, né? E viver a plenitude do Senhor é viver uma vida em equilíbrio entre corpo, alma e espírito. Então, quando a gente consegue encontrar esse equilíbrio, a gente consegue viver na plenitude da vontade de Deus, né? E todos os propósitos que Ele tem para a nossa vida, e a gente consegue equilibrar isso, tá? Então, essa é a intenção, né, do porquê a gente está fazendo essa sessão aqui logo no começo do ano sobre o jejum, sobre esses 5 dias, né, em jejum, sobre essas aulas do jejum, para que a gente possa ter o entendimento, ter a compreensão, o discernimento do porquê realizar o jejum, tá? Leandrão, dia 7 de setembro, confirmado aqui em Caçapava, segunda Copa Taiada, isso aí. Dia 7 de setembro, segunda Copa Taiada da NFP lá em Caçapava. Vamos lá, gente? Então, quem esteve aqui ontem, né, na live aqui, já comenta aqui como que foi, o que vocês acharam, como que foi o tema, o que vocês trouxeram de insights para vocês sobre o tema que a gente abordou ontem, né? Ontem a gente viu um dos motivos de praticar o jejum, né? Principalmente com a visão, com a maneira peculiar, né, de se realizar o jejum e com a cosmovisão bíblica, né? Então temos essas duas maneiras de a gente realizar o jejum. Quando a gente realiza o jejum com a cosmovisão bíblica, a gente consegue receber e ter alguns insights, né, do céu, melhorar nossa sensibilidade para escutar a voz de Deus e com isso também ganhar algumas autoridades em determinadas situações da nossa vida. Então essa é uma das visões com a cosmovisão bíblica da realização do jejum. Hoje a gente vai ver algumas coisas do jejum também, né? Principalmente alguns termos, né, que ficou conhecido o jejum, que é o jejum intermitente, e a gente vai falar sobre esses temas, né? Sobre essas abordagens, também relacionadas à parte de emagrecimento do jejum, porque quais benefícios físicos o jejum traz pra gente, tá? Então, começando aqui, né, essa aula aqui, eu separei algumas direções aqui pra gente conversar hoje. E a primeira coisa que a gente vai falar, né? Boa noite, Silvas. A primeira coisa que a gente vai falar, né? Como que você ficou conhecendo o jejum hoje? Você já realizava o jejum antes religioso? Já realizava o jejum na cosmovisão bíblica? Comenta aqui embaixo aqui, como que você conheceu o jejum? Se você veio aqui, né? Porque você já conhece o Helder, o louco do jejum de Taubaté. Então, você já me vê falando do jejum desde 2010, né? Desde 2012 ali, foi quando eu comecei a bater bastante na tecla do jejum e o exercício físico, né? Então, a gente conheceu o jejum como jejum intermitente. Eu ainda conheço o jejum antes da palavra jejum intermitente. Na época eu escutei sobre o jejum na dieta do guerreiro. Então, né, eu trouxe aqui, né, alguns temas aqui pra gente poder abordar. O jejum intermitente nada mais é, né, que de jejuns
né, interrompidos, né, a palavra intermitente, né, até mesmo do termo em inglês, intermittent fasting, né, o jejum intermitente, são jejuns com interrupções, são jejuns e alimentações com interrupções. Então eu realizo um momento alimentado, e quando eu realizo o jejum em determinados momentos, né, do meu dia, ou em determinados dias da semana, eu estou fazendo um jejum intermitente, né, com interrupções. Ele vai começar o jejum em um determinado dia ou em determinada hora, e vai ter uma pausa depois ali, uma troca com o de jejum, que é o estado alimentado. Então, no caso, realizamos um período de jejum, que é o estado não alimentado, e interrompemos esse estado por um de jejum, que é o estado alimentado. Então, eu faço o jejum por um período, tem algumas horas, alguns dias, ou algumas semanas, dependendo do nível de espiritualidade que você está, ou do nível, né, o nível que você está mesmo de realizar o jejum, você consegue ali prolongar por alguns dias, algumas semanas ali, e a gente vai falar sobre isso, tá? Ficou conhecido como o termo jejum intermitente mesmo, ficou conhecido em 2013 por um livro do Michael Mosley, que é A Dieta dos 2 Dias. Esse Michael Mosley era um médico inglês que ele começou a bater na tecla sobre o jejum para poder tratar a obesidade, para poder ajudar, usar como estratégia o jejum para pessoas obesas, para poder gerar o emagrecimento, ajudar no emagrecimento. Então, desculpa, gente. Em 2013, né, com o livro, o Michael Mosley ele trouxe a ideia do jejum dos 2 dias. E como que funcionava a dieta dos 2 dias? É um método de jejum intermitente que envolve restrição calórica em 2 dias não consecutivos. Então eu escolho 2 dias da semana, e dentro desses 2 dias eu realizo o jejum. No caso, nesse dia, a ingestão máxima calórica fica de 500 a 600 calorias. No caso, tem alguns estudos que não consideram isso jejum, porque até 50 calorias o jejum não é quebrado. A partir de 50 calorias o jejum é quebrado. Então, esse jejum intermitente do Michael Mosley, ele tá ali um jejum mais... a gente viu ontem, né, de acordo com os estudos mínimos do jejum, a partir de 6 horas já é considerado um jejum mínimo, né, um tempo mínimo de jejum. Então o Michael Mosley ele traz essa ideia dos 2 dias na semana do jejum. Desses 2 dias, no máximo de calorias que a gente vai consumir nesse dia é de 500 a 600 calorias. Então fica ali, né, um período ali de 12, 14, 16 horas ali, e faz algumas refeições, né, durante o dia ou em determinados momentos para quebrar o jejum, né, em jejum intermitente. E dentro dessa ingestão calórica não pode ultrapassar de 500 a 600 calorias no dia, tá? Então essa é uma estratégia que o Michael Mosley usava, né, com seus pacientes, e no livro dele é uma recomendação, que é a dieta dos 2 dias, e você vai ter que ingerir ali, você vai fazer alguns momentos de jejum no seu dia, e no máximo do dia ali você vai ingerir de 500 a 600 calorias, tá? Se você vê pela recomendação da OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, a recomendação diária ali de ingestão calórica é de 2.000 calorias ali para uma pessoa normal, saudável. Então você vê que para você consumir de 500 a 600 calorias no dia, você já teve um déficit calórico ali de pelo menos 1.500 calorias, de acordo com a recomendação da OMS. Então você já vai ter, né, no caso ali, um déficit calórico, né? Por isso, né, que acontece o emagrecimento. Não é por causa da realização do jejum em si, e sim você emagrece e perde peso por causa do déficit calórico. A gente até falou sobre isso ontem. Então não é o jejum que faz você emagrecer, ele é uma estratégia para auxiliar você no déficit calórico. Vou usar o meu exemplo, por exemplo. Até os 18 anos eu fui um jovem obeso, né, uma criança obesa, e lutei com a obesidade durante toda a minha juventude, toda a minha adolescência ali, toda a minha infância. Então até os 18 anos eu era uma criança, né, um adolescente, um jovem obeso. E o que o jejum auxiliou na minha vida? Por que o Helder era obeso? Por que o Helder tinha dificuldade em emagrecer? Porque o Helder, em determinado momento, se encontrou com compulsão alimentar, né? Em determinados bloqueios ali da minha infância, situações da minha vida que foram acarretando ali, ocasionaram alguns bloqueios mentais, aonde me impulsionou a ter uma compulsão alimentar. Você conhece alguém com compulsão alimentar? Você, né, teve ou já
já teve, já vivenciou uma compulsão alimentar? Levanta a mãozinha aí e deixa o relato aqui pra gente, por favor, né? A gente vê, né, muitas pessoas na família da gente, ou até mesmo a gente, tem essa compulsão alimentar, né? Hoje, né, trabalhando com fisiculturismo desde 2013, já há mais de 10 anos, trabalhando com fisiculturismo, eu vejo muitos atletas também, logo após o campeonato, ter esses momentos de compulsão alimentar por causa da restrição calórica muito agressiva por causa da dieta para o campeonato de fisiculturismo. Então a gente entende que a compulsão alimentar ela não é um estado permanente, mas ele se torna um hábito se você manter esse estado o tempo todo. Então o que acontece? Tudo que eu faço na minha vida, ele se torna um hábito. Então até mesmo os momentos de compulsão alimentar, se tudo eu vou lá e descarrego isso no alimento, alguma frustração, alguma ansiedade, né, algum estresse, eu vou lá e descarrego isso no alimento. Nesse momento, a minha mente ela fica acomodada a toda vez que eu tiver algum estresse, alguma ansiedade, alguma coisa que está me atormentando, né, alguma coisa que for me atormentar, que vai atormentar a minha alma, automaticamente o meu cérebro já vai mandar eu comer alguma coisa. No caso, fica algum açúcar rápido, né, algum doce, algum alimento processado, ou até mesmo a preguiça mesmo. Você imagina que, tipo, em determinado momento, né, você trabalhou o dia todo, você está cansado, vai chegar em casa, ter que cozinhar, você acaba que naquele determinado momento, eu vou fazer o mais fácil, né? A gente o ser humano ele tem um problema da recompensa rápida, né? Eu cheguei em casa cansado, eu não quero cozinhar, eu quero uma recompensa rápida. Aí o que eu faço hoje? Eu abro o celular, abro o iFood e peço uma comida ali rápida ali, um alimento ali de um fast food ou alguma coisa, ou nem que seja o iFood, né? Você pega ali um contato mesmo seu ali do WhatsApp ali, de um carrinho de lanche ou de uma pizzaria e já pede, né, esse alimento. Essa recompensa rápida, porque você não quer ter o trabalho, né, de cozinhar, de ir pro fogão, de picar o seu alimento, de fazer o cozimento dele, de esperar o cozimento ficar pronto. E às vezes o seu cérebro fala assim, eu quero algo mais rápido. Aí eu já vou lá e já automaticamente eu peço uma pizza, peço um hambúrguer, peço algum alimento de fast food, porque eu quero essa recompensa rápida. E no meu cérebro, o que é mais rápido? Eu não ter trabalho, eu não gastar energia. Porque até mesmo para a gente poder ir lá cozinhar, a gente vai gastar uma energia, a gente vai ter que demandar uma energia para poder realizar o cozimento do nosso alimento. Então o que acontece? O nosso cérebro fala assim, eu quero uma recompensa rápida, eu quero um alimento rápido. O que eu faço? Eu vou lá e faço o pedido no iFood, faço o pedido no WhatsApp, faço o pedido de alguma pizzaria, algum carrinho de lanche, para que ele me entregue na minha casa. E muitas vezes, né, o que a gente vê? Até mesmo quando eu peço o alimento, a demora seria a mesma do que se eu fosse cozinhar. Quantas pessoas já passaram isso aqui? Levanta a mãozinha para mim. Né? Você chegou em casa cansado, quis uma recompensa rápida, aí você pediu um lanche, pediu uma pizza e a pizza demorou 1h30 para chegar. Quem aqui já passou por isso? Acho que todo mundo já passou por isso, né? Levanta a mãozinha aí. Você já passou por isso. Então, é sobre isso. Às vezes, né, a nossa recompensa rápida, ela nem é tão rápida assim. Ela só é um hábito do nosso cérebro pedindo uma recompensa rápida. E geralmente a gente não tem essa recompensa rápida. Porque vai ter que demorar, né, para outra pessoa cozinhar. Outra pessoa vai ter que liberar essa energia para poder cozinhar o seu alimento, para poder trazer para você na sua casa. Então, às vezes também, né, dependendo da demora do alimento chegar, ele vai até chegar frio, ele não vai nem chegar na temperatura, né, ideal para o nosso consumo, que irá satisfazer o nosso paladar, a nossa fome naquele momento. Então, às vezes a gente parar e gastar uma energia, fazer o cozimento do nosso alimento, picar ali, às vezes, né, para os casados, né, ou para as pessoas que que são pais, que são mães, chamar o filho, né, nesse momento, fazer essa interação, né, com a família, fazer essa interação com os filhos, fazer essa interação com a esposa, fazer a interação com o seu esposo, os dois picarem, né, o alimento ali e fazerem o cozimento junto. Ou, né, no meu caso, por exemplo, eu não gosto particularmente que ninguém me ajude a fazer o cozimento do alimento. Mas se a minha esposa, por exemplo, quiser ficar sentada do meu lado, trocando uma ideia, conversando, vai ser bom para mim.
né? A gente vai conversar, vai debater, vai conversar sobre o nosso relacionamento, vai conversar sobre coisas, sobre insights, né, do céu ali. A gente vai dividir algumas coisas entre casal ali, como projetos futuros dos nossos negócios, dos nossos empreendimentos, de sonhos, né, ainda não alcançados. Então, são momentos que vai ser agradável pro nosso social também. Ou se não, né, chamar uns amigos em casa, fazer uma reunião ali, naquele momento ali, a gente sair, né, e todo mundo conversar, trocar uma ideia nesse momento que tá fazendo cozimento, né? Quem que já foi, né, num churrasco, né? Geralmente quem que fica na churrasqueira é um ou dois, o restante fica ali tudo trocando ideia, batendo um papo, fazendo social, conversando, e não importa, né, quem tá fazendo o gasto de energia ali, mas esse momento social, de conversa, de trocar ideia, de trocar figurinhas ali, é bom pro social. Então, às vezes, né, a gente se limita a fazer um social ali por causa da recompensa rápida. Eu quero uma recompensa rápida, né? Eu quero pedir uma comida no iFood, eu não quero ter trabalho, eu não quero gastar energia, né? Até mesmo quando a gente faz, né, um evento na nossa casa, uma reunião, um jantar, alguma coisa, a gente gasta uma energia, a gente fica o tempo todo, né, gastando essa energia durante o dia, porque a gente vai preparar o ambiente, a gente vai preparar a mesa, a gente vai ter que ir no supermercado, né, comprar o alimento, trazer para casa. Então você imagina que hoje, né, nos primórdios, né, do nosso desenvolvimento, a gente tinha que sair para caçar e trazer o alimento, fazer o cozimento dele todo em volta da fogueira ali, e dentro, né, da tribo ali a gente trocava informações, trocava ideias, discutia estratégias de guerra, discutia estratégias de desenvolvimento, né, da cidade, da tribo em si. Então hoje a gente faz isso, só que não de forma agressiva, né? Hoje a nossa guerra é o quê? Sair de casa, ir no supermercado, pegar o alimento, trazer. Então a gente desprende essa energia também, que é muito importante, né? Então você consegue entender que o alimento é muito mais do que só, né, só um nutrir do corpo, né? Ele também é um nutrir da alma, ele também é um nutrir do espírito. Quando a gente entende toda essa mecânica do se alimentar, do produzir o alimento, de cozinhar o alimento, então a gente entende isso. E até mesmo, né, quando a gente faz o jejum, né, a gente fica mais sensível à voz de Deus, como a gente viu ontem. Com isso a gente consegue trazer insights, né, até mesmo para os nossos parentes, para os nossos familiares, para o nosso cônjuge, para os nossos filhos, nesse momento de cozimento ali do alimento, dessa reunião, né? A gente vai ali fazer uma oração, consagrando aquele alimento a Deus, todos juntos. Então isso é importante, é necessário também, né? Então quando a gente está entendendo esse mover de Deus, até mesmo na alimentação, tudo fica melhor, tudo fica mais prazeroso. Até cozinhar o alimento, ele fica mais prazeroso. E eu evito, né, de fazer ali de obter uma recompensa rápida. Aqui acabou de entrar o Rafa, né, meu parceiro de churrasqueira, né, o Rafa? Nos churrasco dos homens lá da nossa igreja local, da igreja Terrila, né? Então nesse momento ali, eu com o Rafa ali, né, nesse último churrasco até dos homens que a gente fez, nesse momento ali, né, eu com o Rafa ali ficamos trocando informações, trocando ideia. O Rafa já me ajudou ali no preparo ali dos cortes das carnes, né, no mise en place, né, para falar mais bonito, né, Rafa? Mise en place, né, Rafa? Acho que é assim mesmo que fala, né? Eu aprendi com o Rafa essa palavra, achei muito bacana, né? Eu vou preparar todo o mise en place para você já preparar o alimento pra gente. Você vai vendo, né? Que você vai trazendo, né? Até mesmo uma nova, né? Uma nova forma de falar, uns novos palavreados, e tudo veio desse momento ali de partilha, né? Então a gente entende, né, que o jejum é importante, mas o de jejum também é importante. O de jejum com quem você vai fazer esse de jejum, né? Primeiramente a gente faz esse de jejum com Deus, né? E depois a gente faz esse de jejum com todos os nossos familiares, com os nossos amigos, com quem vai partilhar esse alimento com a gente. Então a ideia, né, da dieta dos 2 dias aí é um método, né, de jejum intermitente que envolve a restrição calórica ali de 2 dias, né, no caso. E nesses 2 dias ali você vai consumir de 500 a 600 calorias diárias, tá? E qual que são os benefícios físicos da inclusão do jejum no nosso dia, né?
Por que eu devo fazer o jejum? Né? Tem pessoas que eu já falei, tem pessoas que não precisam fazer o jejum, porque o gasto calórico dela já está adequado, já está com esse equilíbrio ali no corpo dela ali, com todas as células, né? A sensibilidade à insulina dela está boa, as enzimas dela oxidativas estão boas, então toda a parte metabólica dela está boa, né? O problema maior das pessoas, principalmente do porquê usar essa estratégia para o jejum, são que em determinados momentos a gente precisa coletar os benefícios físicos da inclusão do jejum no nosso dia a dia, no nosso hábito diário, na nossa rotina, tá? Então um dos benefícios é a perda de peso, né? Como a gente viu, até mesmo né, tem outros estudos, mas estou usando a dieta dos 2 dias aqui como referência do Michael Mosley, né? Quem quiser pesquisar um pouquinho mais, pesquisa aí a dieta dos 2 dias do Michael Mosley, aí você vai entender um pouquinho do porquê que ele usava isso como estratégia, tá? Então a perda de peso, né, ela não acontece necessariamente por causa do jejum, mas sim ela acontece por causa do déficit calórico que a estratégia do jejum nos trouxe para o nosso dia. Então, até mesmo usando a ideia aqui da dieta dos 2 dias do livro do Michael Mosley, se a recomendação da OMS é fazer a ingestão calórica de 2.000 calorias diárias, né? Quando a gente consome 500 a 600 calorias diárias ali, a gente já está tendo em 2 dias da semana 1.500 a 1.600 calorias em déficit, né? Então, se você imagina que você consumia 10.000 calorias durante a semana, durante os 7 dias da semana, só de você fazer esses 2 dias consumindo de 500 a 600 calorias, você vai estar fazendo um déficit calórico ali de 3.000 a 3.200 calorias na semana. Então, olha só para você ver, é 30%, né? Que é uma recomendação também da OMS, que é 30% de déficit calórico ali na dieta para você poder fazer a perda de peso ali gradual. Então, é o primeiro passo, né? Se eu estou com problema na compulsão alimentar, se eu estou com problema não consigo, né, fazer dietas muito restritas, eu fazer esses 2 dias de déficit calórico de 500 a 600 calorias diárias ali, de consumo de 500 a 600 calorias diárias, no final da minha semana eu vou estar ali fazendo um déficit calórico de 3.000 a 3.200 calorias na semana. Então, se eu consumia 10.000 calorias na semana ali, fazendo aí o cálculo aí, vamos dizer, 14.000, né? 14.000 calorias na semana, se for a recomendação de 2.000 calorias nos 7 dias da semana, dá 14.000 calorias na semana. Se eu fizer o déficit calórico de 2 dias, de 500 a 600 calorias ali, né, do consumo de 500 a 600 calorias diárias, eu vou ter um déficit semanal, né, na minha dieta de 3.000 a 3.200 calorias. São ali 20% a 30% do consumo total seu semanal. Então, por isso que acontece a perda de peso, é devido ao déficit calórico, tá? O segundo benefício é a melhora da sensibilidade à insulina. Faz acho que uns 6 anos, 7 anos que muitas pessoas estão falando sobre a sensibilidade à insulina e aumentar a sensibilidade à insulina. Muitas pessoas fazendo consumo, né, de medicação para poder fazer, para aumentar a sensibilidade à insulina, que a gente poderia fazer só incluindo o hábito de realizar alguns jejuns semanais. Então, né, o pré-diabético que faz o consumo ali da metformina ali, do Grifage, né, eu poderia não incluir, né, esse medicamento só incluindo o jejum na minha dieta, porque ele já vai fazer um aumento da sensibilidade à insulina. O que seria aumentar a sensibilidade à insulina? A forma que o seu corpo metaboliza ali, a forma que ele trabalha a liberação de insulina para a demanda de açúcar que vai entrar no seu corpo, né? Então, você imagina que a insulina sua a sua estação de trem, é o seu trem, né? A insulina é o trem do seu metabolismo. E as veias, né, as artérias, elas são as estações. E os nutrientes são os passageiros. Toda vez, né, que a insulina é liberada no nosso corpo, ela é liberada porque tem muito passageiro, né, muito nutriente dentro do trilho do trem, né? As veias e as artérias são os trilhos do trem.
né? Então, quando eu penso que a insulina ela é liberada porque ela tem uma ação, né? Ela é o trem do meu trilho, aonde ele vai passar perto das estações, captando os passageiros, colocando dentro do trem e levando para as estações que ele precisa. No caso ali para as paradas, né? No caso, aonde vão ser as paradas? Vão ser as minhas células, né? Onde vai ser a massa muscular, vai ser as reservas, né? Onde vai ser o meu fígado, a parte ali, né? Essas paradas vão ser aonde vão levar os nutrientes. Então, quando eu entendo isso, né? Eu entendo que a sensibilidade à insulina é fazer o quê? Mandar a quantidade de trens necessários só para pegar aqueles passageiros, tá? O que acontece quando eu tenho uma resistência à insulina? O número de trens, ou ele vai ser limitada, né? E não vai mandar a quantidade necessária de trens para que eu possa fazer a captação desses passageiros. O que acontece daí? Os passageiros, você imagina um trem, né? Aquele trem cheio de passageiros até em cima do trem, né? O que vai acontecer no percurso, né? Da minha estrada, do meu trilho ali? Esses passageiros eles vão caindo, porque não vão parar no lugar certo. Então, aonde eu precisava mandar esses nutrientes, esse glicogênio, tudo o que eu preciso para alimentar a minha célula, ele vai cair, ou vai cair antes, ou vai cair em lugar que ele não precisaria cair. Então, fica desregulado. Por isso que a gente precisa aumentar a sensibilidade à insulina, precisa regular essa parte do metabolismo, para que o meu hormônio o meu hormônio da insulina, ele possa ser realmente esse trem que vai pegar todos os passageiros e levar dentro das estações necessárias. Faz sentido para vocês? Levanta a mãozinha aí e fala para mim se fez sentido para vocês essa explicação sobre a sensibilidade à insulina, tá? Então, a melhora da sensibilidade à insulina é o controle do açúcar no sangue, né? A gente hoje está passando aí por a gente viu ontem, 63% da população brasileira está com obesidade, né? E essa grande parte dessa população está com diabetes. O que acontece a diabetes, né? A diabetes ela é esse acúmulo de resistência à insulina ao ponto do pâncreas parar de produzir a insulina, porque não consegue trabalhar a demanda necessária, né? Do que o meu corpo está pedindo ali, do tanto de passageiros que está entrando no meu corpo. E isso poderia, né? Amenizar ou suavizar ou até mesmo regular só com a inclusão do jejum no meu corpo, tá? No meu hábito diário, na minha rotina, né? De alimentação. Fez sentido para vocês? Levanta a mãozinha aí, coloca aqui embaixo aqui, ó, fez sentido. Boa noite, Haroldo, você é maravilhoso, cara. Você tá cada dia mais lindo, tá mais magro, mais esbelto, mais maravilhoso. Encaminhando aí, né, pra gente poder juntos viver a plenitude de Deus aqui na terra e desfrutar de todo, né, de tudo que Ele tem para nos entregar. Tá? Então coloca aqui embaixo aqui para mim aqui, ó, fez sentido, Aldo, fez sentido sim, tá? Então essa foi, né, a primeira aqui é a perda de peso, né, devido ao déficit calórico, e a melhora da insulina, tá? Devido ao controle do açúcar no sangue. Terceiro motivo, benefício para você realizar o jejum é a redução da pressão arterial e melhora nos níveis de lipídios, tá? Tem bastante estudo que falando sobre essa melhora, né, da redução da pressão arterial. Até mesmo, você imagina que a quantidade de demanda de fluxo sanguíneo que eu preciso para mandar todos os nutrientes para o meu corpo, ele faz também aumentar essa pressão arterial. E se dependendo, né, dos alimentos que eu consumo, com muita gordura, né, com muito carboidrato, com muita proteína ali, ele vai ficar desregulado ali mesmo e aumentando, né, a captação de lipídios ali na corrente sanguínea, que pode acarretar também, né, bloqueios nas artérias e nas veias ali, aumentando essa pressão arterial também. Então toda vez que eu faço essa melhora, faço essa limpeza, faço esse detox no meu corpo, eu faço essa melhora aí também na saúde do meu coração, né? Não é só, né, o exercício físico que faz esse controle de saúde do meu coração, mas sim também se alimentar bem, aumentar a prática do jejum, ele vai melhorar, né, vai reduzir a sua pressão arterial, vai melhorar os níveis de lipídios do seu corpo aí, vai diminuir, né, vai diminuir, né, a sua quantidade, né, de lipídios na corrente sanguínea, tá? Então, se fez sentido para você também, é por isso também a saúde do coração vai beneficiar muito a saúde do seu corpo, tá?
Fez sentido para vocês? Levanta a mãozinha aí. Vamos interagir aí, gente. A Paz Amparo vai compartilhar algumas informações importantes. Vamos esperar aí também, né? Pelo que eu vi, a Paiva, acho que é nutricionista também, vai agregar aqui com a gente aqui, compartilhando também alguns conhecimentos. Vai ficar salvo sim. É farmacêutica, né? Seu farmacêutico, Paisa. Fala pra gente também um pouquinho, por favor. Fez sentido pra vocês, gente? Chique. Boa noite, Mauro. Vai ficar salvo sim, tá, gente? Essa semana vai ficar salvo essa aula até o final da semana. Depois eu vou tirar para os projetos futuros, mas vai ficar salvo sim até sábado, tá? Lembrando a todos que eu tô no segundo dia já de jejum total, só com água e café sem açúcar, tá? Vou fazer até sábado, vão ser 5 dias de jejum. Eu costumo fazer já, né? Desde 2013 eu faço o jejum anual e de acordo, né, durante o ano eu faço alguns jejuns, mas todo começo de ano eu faço mesmo esse jejum para poder ficar sensível também à voz, hoje, né, com o entendimento principalmente da cosmovisão bíblica, hoje eu faço mais mesmo para poder ficar sensível à voz de Deus, para o que Ele tem de direcionamento para mim na semana, tá? Então, na semana não, nesse ano de 2024. Então, essa é a maior importância da gente fazer de realizar esse jejum já no começo do ano. Usar como primícia, né, os primeiros dias do ano, entregar para o Senhor, para ficar mais sensível à voz dele. A gente teve 2 dias de exercício espiritual lá na igreja de Terrila, cara, foi magnífico, a pastora Antônia, né, cara... Começa, se você não participa de uma igreja, se você ainda não tem a sua igreja local, procura uma igreja mais próxima de você, que realmente busca, né, são sedentos, né, por estar na presença de Deus, por buscar essa evolução espiritual, por buscar exercitar o tempo todo, né, o homem espiritual, né, a gente se preocupa muito, né, em exercitar o físico, se exercitar a alma, buscar, né, livros de autoconhecimento para poder fortalecer nossa alma, buscar, né, psicólogo, psiquiatra, e a gente está se preocupando muito pouco com o homem espiritual. Então a gente também tem que buscar alimentar o homem espiritual. E a gente alimenta como? Fazendo exercício. E hoje, esses 2 dias foi magnífico, né? Hoje até eu tive a visão como se estivesse numa sala de musculação, só que pro espírito mesmo, onde até mesmo a pastora ela colocou algumas dinâmicas, né? Alguns exercícios pra gente fazer aí, para fazer esse movimento do homem espiritual. E eu vi isso como um exercício até mesmo para poder fortificar o espírito, para poder entregar e receber mais de Deus. Então, é isso que é viver a plenitude de Deus aqui na terra, desfrutar tudo que Ele tem para nos entregar, tá? Então, primeiro benefício, perda de peso. Segundo benefício, melhora da sensibilidade de insulina. Terceiro benefício, saúde do coração. Aí vem, né, a chave que eu... Mestre, essa chave é mestre. Saúde cerebral. Saúde cerebral. Quantas pessoas hoje estão doentes da mente? Quantas pessoas você vê hoje que estão com estresse elevado, ansiedade elevado, tudo por causa dessa falta de saúde cerebral, né? Então, cara, tá aqui, velho, um dos benefícios importantíssimos, né, para a saúde cerebral é a prática do jejum, né? Então, a gente entende, né, que hoje também, por causa dessa demanda muito grande de se alimentar de 3 em 3 horas, comer comidas rápidas, recompensa, né, recompensa imediata, são coisas que a gente vai começar, né, a entender o porquê que a gente está passando algumas doenças, tendo algumas coisas, como algumas complicações, excesso de ansiedade, excesso de estresse, excesso de depressão por causa da falta da saúde cerebral, da falta da saúde mental mesmo. Então, tem alguns estudos, né, do jejum que indicam efeitos neuroprotetores, né, que beneficiam assim a saúde cerebral. Então, tem alguns neuroprotetores que eles são estimulados com a prática do jejum, com o déficit calórico, com a prática do exercício físico. Então, tudo isso, né,
quando eu faço, né, e começo a exercitar isso com frequência, né, no meu dia a dia, eu tenho esses benefícios físicos, né? Então eu estimulo os efeitos neuroprotetores que vão beneficiar a minha saúde neural, que vão beneficiar a minha saúde mental, né? Assim como o exercício físico, assim como a prática de atividade física, assim como o convívio social, todos eles auxiliam, né, e aumentam, né, o efeito, né, de alguns neuroprotetores no nosso cérebro. Então, esse também é um benefício do jejum, a saúde cerebral, a saúde mental nossa. Fez sentido para vocês? Levanta a mãozinha aí. Vamos lá. Então, o primeiro benefício, perda de peso. O segundo benefício, melhora da sensibilidade à insulina. Terceiro benefício, saúde do coração. Seu coraçãozinho, gente, agradece. Por favor, começa a pensar nele também. Saúde cerebral, saúde do cérebro. E longevidade. Longevidade. O que é longevidade? É viver mais tempo, poder ter e desfrutar de tudo que Deus tem para te entregar. Deus, ele tem muitos propósitos para te entregar e a gente às vezes, né, por causa de não cuidar do corpo, não cuidar da alma, a gente bloqueia, né, e antecipa a nossa morte por causa de coisas que a gente fez aqui no corpo, coisas que a gente fez aqui na alma, e Deus tinha muito mais de propósito para nos entregar. Tinha muito mais para te usar, para poder alcançar outras pessoas, para poder alcançar outras famílias, para poder estruturar outras coisas, negócios. Imagina a quantidade de coisas que Deus precisa que você ainda faça, e a gente não pode dar o direito de, por causa de erros nossos, né, de má alimentação, de não a prática de exercício físico, a gente não acessar tudo que Deus tem para nos entregar por causa disso, né? Então, até mesmo tem estudos, né, em ratos que mostram que o jejum ele beneficiou essa longevidade, aumentou, né, o tempo de vida dos ratinhos, né? O que a gente, né, sempre costuma falar que como não tem tantos estudos no ser humano, então precisam de mais estudos para entender, né, e ter entendimento sobre esses efeitos nos seres humanos. Né? Nos ratinhos ali tem, né, a gente consegue comprovar, né, essa longevidade, né, esse acréscimo, né, de tempo de vida nesses ratos, mas você imagina que, né, que o ser humano ele precisa, né, de mais estudos para a gente poder entender, né, os benefícios, os mecanismos do porquê que isso acontece. Né? Quando a gente vai para a Bíblia, né, a gente entende, né, que o ser humano ele teria que viver até os 120 anos. Isso é primícia de Deus. A gente deveria viver até os 120 anos. E hoje, né, a gente vive ali até os 80, até os 90 anos. Teve épocas na nossa vida que a gente viveu até 30, 40 anos só, por causa das doenças que foram acarretando, por causa de coisas, né? Hoje a medicina ela evoluiu muito, então a gente consegue, né, aumentar a qualidade de vida com a medicina. Mas por primícia de Deus, na cosmovisão bíblica, o ser humano precisaria viver 120 anos. Por que a gente não está conseguindo acessar os 120 anos na plenitude de Deus? Fez sentido para vocês? Levanta a mãozinha. Se fez sentido para vocês. É forte, né, gente? Essa parte, né, da longevidade, ela fica pesada quando a gente consegue, quando a gente se pergunta, né, por que eu não estou vivendo todas as promessas de Deus na Terra? Por que eu não estou conseguindo acessar esse tempo de vida na Terra e desfrutar de tudo, né, que Deus tem para nos entregar? Fez sentido para vocês? Levanta a mãozinha. Então vamos lá. Perda de peso, melhora da sensibilidade à insulina, saúde do coração, saúde cerebral e longevidade. Esses são os 5 benefícios físicos que o jejum pode te causar, que pode te trazer. É bastante benefício, né, gente? E tem mais benefícios. Eu trouxe 5 principais aqui para vocês hoje, né? Nesse tempo que a gente vai ter junto aqui. Esses são os 5 benefícios que para mim já serviria como motivação para me começar um jejum hoje. Não sei para você, como que ficou a motivação aí para você saber esses benefícios? Comenta aqui embaixo aqui para mim, por favor.
aqui nos comentários. Então, por mais, né, que essa prática seja comum e, cara, nos nossos primórdios, ela é milenar, né? Até mesmo devido à escassez dos alimentos das épocas. Você imagina que tinha épocas, né? Hoje é fácil, gente. Hoje está muito fácil. Hoje a gente levanta, né, do sofá, hoje a gente sai do nosso trabalho, hoje a gente está em casa, ficou com vontade de comer alguma coisa, a gente vai no supermercado, compra, traz para casa para poder fazer esse alimento. Teve épocas, né, da nossa vida, no nosso desenvolvimento, que a gente precisava caçar esse alimento. E tinha dias que a gente ficava 3, 4 dias caçando para poder pegar o alimento, para poder trazer para casa. Então a gente ficava ali 3, 4 dias, semanas sem se alimentar, tá? Então, cara, é mágico hoje, né? A gente ter que ficar em jejum por uma estratégia para poder melhorar a perda de peso, para emagrecer, né? Seria meio que fora da lógica, né? A gente ter que fazer isso, né? Obrigatoriamente, se é alguma coisa normal, nossa, é uma coisa normal do ser humano. Eu não precisaria ser obrigado a fazer um jejum ou me obrigar a fazer o jejum, tá? Então, por mais que seja uma prática milenar, seja uma prática comum do ser humano, ela ficou conhecida com o intuito do emagrecimento depois de 2012, 2013, tá? Quem conheceu o jejum pelo emagrecimento, levanta a mãozinha aí. Comenta aqui embaixo aqui. Eu particularmente, usei o jejum muito para o emagrecimento. Muito, tanto com meus alunos quanto comigo, nas minhas preparações no bodybuilding, eu sempre bati muito na tecla de usar estratégias do jejum para poder auxiliar na perca de peso. Sei dos benefícios, sei de muitas coisas, sei também dos malefícios a longo prazo, que a gente vai falar nos dias posteriores, mas em determinado momento a gente precisa fazer o jejum. Precisa fazer o jejum. Então os períodos recomendados do jejum intermitente são de 10 a 24 horas, tá? Quem conhece o jejum intermitente vê alguns protocolos ali que variam de 10 até 24 horas, alternando assim os períodos de jejum e os períodos alimentados. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês que nunca fizeram jejum e querem incluir o jejum na sua rotina alimentar e querem usar o jejum intermitente como estratégia para fazer, né, essa adaptação do seu corpo, para trazer esse hábito para você, você imagina que você durma 8 horas, então você fica 8 horas em jejum, correto? Levanta a mãozinha aqui, 8 horas de jejum, quem consegue dormir 8 horas? Você fica 8 horas em jejum. 8 horas de jejum você já ficou. Você vai acordar e vai ficar mais 2 horas de jejum. Não vai se alimentar nos primeiros horários do seu jejum. Então você já fez 10 horas em jejum. Você vai começar a se alimentar depois dessas 10 horas de jejum. Então você vai ter ali 14 horas alimentados e, né, 10 horas em jejum total. Beleza? Essa é a primeira estratégia para você incluir o jejum na sua rotina alimentar. Helder, consegui fazer os 10 horas de boa, tal, não sei o que, e vou fazer o que? Vou aumentar mais 2 horas. 12 horas de jejum no dia seguinte. Hoje eu fiz 12 horas de jejum. Então eu fiz 12 horas de jejum e 12 horas alimentado. Já tem um equilíbrio aí, hein? O equilíbrio de quem está alimentado e quem está em jejum, tá? Então, fiz 12 horas de jejum. As outras 12 horas eu vou dividir ali em 2 ou 3 horas ali e vou fazer ali 4 a 5 refeições, né, diárias ali, ou 3 refeições, depende da demanda que você precisa. Então, né, se você precisa alinhar a sua dieta, procura um nutricionista, procura alguém, né, para poder te ajudar. Então, fica a dica para vocês, né? Converse com o seu nutricionista, lógico, o nutricionista que tiver a cabeça aberta para poder usar isso como estratégia, né? Então, se você quiser realmente incluir isso e precisa saber se você está se alimentando certo ou não, procure um nutricionista para poder você aprender a se alimentar, a se nutrir, tá? Da maneira correta. O quanto de refeição que você precisa, o quanto de gasto calórico, daí ele vai poder fazer isso para você. Então os períodos recomendados de jejum são de 10 a 24 horas, alternando assim os períodos de jejum. Você pode chegar até 24 horas. Você imagina que você dormiu hoje, né? Você se alimentou hoje vai se alimentar hoje às 10 horas da noite e só vai se alimentar amanhã às 10 horas. Então vai dar um período de 24 horas com uma refeição no dia. Então você pode usar, né, até a referência do médico aqui, dos 2 dias em jejum, né, 2 dias de jejum,
Você pode usar 2 vezes na semana, você usar uma dieta de 24 horas. Um jejum de 24 horas. Incluir isso na sua rotina alimentar. Tem um livro também chamado Eat, Stop, Eat, que é Coma, Pare e Coma. Ele inclui um jejum de 24 horas por semana. Toda quarta-feira você realiza um jejum de 24 horas também, que vai colher alguns benefícios do jejum. Se 2 dias for muito para você, usa a referência do Eat, Stop, Eat e comece com 1 dia, tá? Comece devagar, não se cobre muito. Então não é comum vermos durante toda a leitura bíblica, né, agora trazendo uma cosmovisão bíblica, situações onde a privação alimentar pode ser considerado um jejum intermitente, né? Então em determinados momentos da Bíblia você vê ali que as pessoas também usavam um jejum intermitente para poder realizar o jejum, né? Uma das referências, né, a gente encontra 3 referências básicas do jejum encontradas na Bíblia, que é o jejum total, o jejum com água ou o jejum parcial. Quando falamos da alimentação, né, e a gente tem esses 3 formas de jejum: jejum total, jejum parcial ou jejum só com água, tá? E também temos o jejum de privação de algo ou de alguma coisa. Esse jejum ele é importante quando você entende que determinada coisa ela tá te tirando você da presença de Deus. Não é só o alimento, mas é um Instagram, é uma televisão, é um videogame, né? Até tem algumas referências que eu vou usar aqui, que é o próprio ato sexual. Ele pode, né, em determinado momento te tirar da presença de Deus, porque você está gastando muito energia para aquilo, colocando muito aquilo na frente, né, do relacionamento seu com Deus, e aquilo também pode ser considerado um jejum. A gente vai falar sobre isso agora, tá? Em jejum total. O jejum total você vai encontrar no livro de Esther, capítulo 4, versículos do 15 e o versículo 16. Ele você vai encontrar a referência do jejum total. Esther, capítulo 4, versículos do 15 aos 16. O que aconteceu? Em determinado momento, né, quem estava na live ontem viu, na aula de ontem viu, em determinado momento a gente precisa de uma autoridade do céu para resolver alguma situação da nossa vida, alguma situação de uma batalha espiritual ou de uma decisão de um negócio, alguma coisa você não está conseguindo resolver, não está conseguindo trazer estratégias, e você precisa dessa autoridade do céu para poder resolver. E a gente vê isso no livro de Esther, no versículo 15 e 16, no capítulo 4, tá? Eu vou ler aqui para vocês, ó. Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Então, eles não comeram e nem beberam durante 3 dias. Não comam e nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Então, em determinada situação, a rainha Esther precisou, né, de conversar, né, com outro rei, e de acordo, né, com a época, né, as mulheres elas não tinham palavra, né, elas não tinham tanta autoridade. Então, ela precisou buscar essa autoridade do céu com Deus, colocar, né, até mesmo o corporativo, né, que é todo o seu povo, a sua tribo, as pessoas que estavam com ela, colocar em corporativo para que eles buscassem essa autoridade do céu para poder ir conversar com o rei, para que, mano, se tiver que morrer eu vou morrer, mas eu vou buscar essa autoridade do céu, tá? Então, nesse momento, né, ela iria conversar com o rei para trazer uma situação, mesmo sendo contra a lei, né? Então, com o jejum e a oração, né, e ela colocar, não só ela, as suas criadas, mas todo o seu povo, para jejuar a favor dela, trazendo essa autoridade para ela do céu e aumentando a sua autoridade. Então, é o jejum total que a gente vê de 3 dias, de 72 horas, tanto de água quanto de alimento. Então ela não bebeu e nem comeu, de acordo com o que está escrito no versículo 16 do capítulo 4 de Esther. Fez sentido para vocês? Tá? Então a gente viu, né, ontem, no próprio estudo do Costa, né, que de 2010, né, que os jejuns prolongados ali, eles são considerados de até 72 horas ou mais. Então já comprova, né, que é possível, né, a rainha Esther ter feito esse jejum de 3 dias, né, não comendo e não bebendo água, né, para poder trazer essa autoridade do céu mesmo para ela. Então, quando a gente vê, né, essa possibilidade desses 3 dias de jejum, tanto de comida quanto de bebida, né, quanto de água, então eles não comeram e nem beberam nada,
uma das coisas, né, que a ciência comprova, né, de acordo com o estudo das consequências do jejum do Costa em 2010, ele mostra, né, que é possível a gente ficar até 72 horas ali, já é considerado um jejum prolongado, tá? E, né, o segundo jejum, né, que a gente vê na Bíblia, com a cosmovisão bíblica, é o jejum com água, né? Mateus capítulo 4, versículos 1 e o versículos 2, a gente vê, né, Jesus nos 40 dias no deserto, né? E nesse caso, né, a gente vê, né, muito claro quando Jesus fala que ele teve fome. Então, se ele teve fome, ele não fala que teve fome e sede. Então, eu posso especular aqui que Jesus ele tomou água nesses 40 dias de jejum, né? Até mesmo a gente precisa, né, se hidratar. Imagina no deserto, né, ele caminhando ali no deserto ali, como ele não fala, né, na palavra não confirma pra gente que ele teve sede, ele teve fome. Então isso me traz, né, a referência de que Jesus ele pode ter bebido água nesses 40 dias, né? Então Mateus capítulo 4 versículos 1 e 2, né, vou ler aqui para vocês, ó. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Então você imagina que Jesus 40 dias andando no deserto, né, sem comer, né? E como ele não fala que teve sede, então, na minha especulação aqui, né, eu posso dizer que Jesus bebeu água, porque não fala, né, a palavra não fala que ele teve sede, ele teve fome. E depois de 40 dias o diabo ele veio atormentar Jesus porque ele teve fome. Nessa situação, né, onde Jesus foi levado pelo Espírito para poder fazer esse exercício mesmo de jejum e trazer toda essa autoridade do céu, aumentar essa autoridade dele aqui na terra, ele foi levado pelo Espírito, né, depois que ele foi batizado por João Batista, ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Então ele foi batizado com o Espírito Santo, logo depois ele foi guiado pelo Espírito Santo ao deserto para poder aumentar essa autoridade para tudo que ele ia começar a cumprir, né, toda a missão que ele tinha para cumprir durante os 3 anos dele aqui na terra. Então, essa autoridade também dos 40 dias, então quanto de autoridade eu preciso para determinada coisa que eu vou fazer, para determinada missão que eu vou fazer, né? Então, logicamente que eu entendo também que Jesus ele era uma pessoa, né, que já praticava o jejum constantemente, né? Ele não fez esse jejum dos 40 dias, eu vou lá fazer o jejum de 40 dias. Ele vem treinando o seu homem espiritual, treinando o seu corpo, treinando a sua alma para ser levado lá. Tanto é que tem muitas pessoas aqui que um dia de jejum já é tentado por Satanás, né? Quem aqui, né? Levanta a mãozinha aqui, que um dia de jejum, 3 horas de jejum já é tentado por Satanás. Então você imagina que Jesus precisou de 40 dias, né? E 40 noites de jejum no deserto para ele poder ter fome e daí ser tentado pelo diabo, tá? Então, você imagina que, né, ele já estava preparado, ele precisava de um exercício mais forte, né? Você imagina que na musculação, quando a gente precisa aumentar a massa muscular, eu vou dar o exemplo do bíceps aqui, né? Eu quero aumentar o meu bíceps, eu começo ali a fazer um exercício ali com uma rosca direta ali, com 10 kg de cada lado, e para mim aumentar o meu volume muscular, para mim aumentar a minha força, eu tenho que ir progredindo essa carga. Da mesma forma que eu quero aumentar a força do meu homem espiritual, eu tenho que ir progredindo, né, até os meus exercícios, né, as minhas disciplinas espirituais, né, para que eu possa aumentar a minha força, aumentar a minha autoridade, tá? Costa, né, no mesmo estudo, ele comprova, né, o tempo que a gente consegue ficar sem alimentos sólidos, fisicamente, o quanto de tempo que a gente consegue ficar sem alimentos sólidos. Então, Costa, em 2010, ele comprova que a possibilidade desse tipo de jejum, né, mostrando que calcula-se a possibilidade de ficar sem alimentos sólidos até 60 dias. Então você consegue fisicamente ficar sem alimento sólido até 60 dias. Então aqui tem uma comprovação científica do que Jesus fez. Jesus ficou 40 dias e sem alimento sólido a gente consegue ficar até 60 dias. Quantas vezes a gente viu, né, situações onde pessoas ficaram soterradas ou pessoas ficaram sem alimentos por um grande período ali e eles
não morreram de fome, né? Não morreram porque conseguiram se hidratar com a água ali da chuva, com a água ali que vinha, né, de algum lago, de alguma coisa, e eles não, mesmo não tendo alimentos sólidos ali para suprir todas as necessidades calóricas dele do dia, eles conseguiram sobreviver. Lógico que tiveram uma perda absurda de peso, tiveram uma perda ali de massa muscular, tiveram uma perda de gordura ali, mas conseguiram sobreviver. Então Costa ele mostra, né, que calcula essa possibilidade de ficar até 60 dias sem alimentos sólidos. O que a gente tem que ficar atento? Com essas consequências que eu acabei de falar, né? Algumas mudanças fisiológicas vão ocorrer muito rápido por causa do jejum prolongado. Então, algumas coisas que eu anotei aqui, ó: perda de peso progressiva, sensação de fraqueza, anemia, inchaço, maior suscetibilidade a aderir a infecções, né? A sua imunidade ela cai, ela pode cair dependendo da quantidade de dias em jejum que você fizer. Comprometimento da fase alimentar. Depois que você vai comer, você pode ter algumas complicações. No caso, você tem que ingerir alimentos gradativamente. Você não pode já vir comer grandes quantidades, porque você pode ter uma azia, pode desenvolver uma gastrite ali, né? Você desregulou, né, sua flora intestinal ali. Então, tudo que você for consumir depois pode estar comprometido. Então, depois de um jejum muito prolongado, venha aderindo a alguns alimentos de forma gradativa. Intolerância a alguns alimentos, né? Você imagina que tanto o alto consumo do alimento como o baixo consumo dele pode trazer intolerância a ele, né? Hoje a gente vê intolerância ao glúten, intolerância à lactose, né? Intolerância a algum determinado alimento por causa disso, ou por causa do jejum excessivo, né? Dos dias em jejum, da falta, né, desse alimento na sua dieta, na sua nutrição, também pode causar intolerância a esse alimento. Alteração de humor com acentuada irritabilidade. Você imagina que a gente tem, né, alguns mecanismos de defesa no nosso corpo que foram desenvolvidos, né, nos nossos primórdios. Então você imagina que quando a gente precisava, mesmo, né, em dias ali de grandes dias sem alimentos, a gente precisava de uma descarga de adrenalina grande para poder ter força suficiente para poder caçar o alimento. Então eu precisava de uma demanda de energia rápida, né? De um estresse ali que ele vai gerar essa adrenalina, as neuroadrenalinas, né, do que são liberados no nosso cérebro. Eles vão ser liberados para quê? Para a gente poder ter uma força, né, trazer uma força necessária para a gente poder matar o alimento, caçar o alimento. Então essa irritabilidade ela vem por causa do estresse. É liberado, né, um nível de cortisol, um nível de adrenalina, um nível de testosterona, um nível de GH, eles são aumentados. Por isso que essa irritabilidade pode acontecer, até mesmo por causa do maior hormônio do estresse que a gente tem, que é o cortisol. Então essa irritabilidade ela acontece por causa disso também, tá? E uma das coisas que pode acontecer também é um mau hálito, né, devido ao processo de cetose. A cetose ela é um mecanismo de defesa também, porque o nosso cérebro é totalmente dependente de glicose, ele é totalmente dependente de açúcares. E a gente tira esses açúcares dos carboidratos. Quando a gente está em jejum muito prolongado, ou a gente está fazendo uma dieta com baixo consumo de carboidrato, a gente precisa desse mecanismo, né, desse substrato, para poder enganar o nosso cérebro que a gente tem, né, que a gente está tendo açúcar. Então, o nosso corpo ele produz acetona, né, ele produz a cetose para poder enganar o nosso cérebro e mostrar para ele, ó, não tenho açúcar, mas eu tenho essa moeda de troca aqui, eu tenho essa moeda aqui para poder te alimentar. Então, a cetose ela é produzida por causa disso. A moeda que o nosso cérebro precisa para manter ele saudável são os açúcares, né? Então, para uma moeda, né, o nosso corpo, como ele é inteligente, ele busca mecanismo para poder fazer a adaptação, ele produz essa cetose por causa dos dias, né, e muitos dias sem o consumo alimentar, sem o consumo de carboidratos ou de açúcares, né, que a gente tinha logo nos primórdios nossos. Então aqui a gente viu o jejum total, né, da rainha Esther, viu o jejum com água, né, de Jesus no deserto. E agora, né, o jejum parcial, que eu peguei como referência o jejum de Daniel no capítulo 10, versículo 2 e 3, tá?
Daniel, acho que o jejum de Daniel ele é o mais conhecido dentro da igreja, principalmente dentro dos praticantes ali, porque é um jejum, acho que mais, não vou dizer mais fácil de fazer, mas é um jejum que não vai comprometer tanto você fisicamente, tá? Então, nessa ocasião, já vou ler para vocês, Daniel capítulo 10, versículos 2 e 3. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Não comi nada saboroso, carne e vinho nem provei, e nem usei nenhuma essência aromática, até se passarem as 3 semanas. Então aqui o jejum de Daniel de 21 dias, né? Ele mostra aqui que ele não comeu nada saboroso, nem carne e vinho ele provou, e nem usou nenhuma essência aromática até se passar essas 3 semanas, tá? Então tem esse jejum parcial de Daniel aqui, que a gente pode considerar jejum parcial, que como referência a gente pode usar a vida de Daniel aqui. Podemos caracterizar o jejum de Daniel dos 21 dias, né, essas 3 semanas, talvez clinicamente ele seja um jejum menos agressivo ao corpo, ele seja menos agressivo fisicamente, privando alguns alimentos que no caso não sejam de altas calorias. No caso Daniel, ele se privou das comidas saborosas do rei, né, e consumiu só legumes, né, legumes e verduras nesse tempo. Então Daniel ali se privou das comidas saborosas, do vinho do rei ali, né, em Babilônia, para que ele pudesse só consumir as verduras e os legumes que eles produziam, que eles plantavam ali. Então, se alimentando dos alimentos apenas para suprir as necessidades fisiológicas e não os desejos da alma. Quantas vezes que a gente consome um alimento com o desejo da alma? A gente falou muito sobre isso ontem, falou isso agora no começo da live também, dessa aula, trazendo à tona que devemos nos alimentar para viver e não viver para comer, né? Vem uma frase famosa de um filósofo, né? Use o seu alimento como o seu remédio como o seu alimento. Acredito que seja Sócrates, não fugiu da mente agora o nome dele, mas acredito que seja o filósofo Sócrates, que falava muito isso, né? Usar o seu alimento como remédio, o seu remédio como o seu alimento, né? Então tem como a gente trazer essa tona, né? Que devemos usar o alimento para viver e não viver para comer, né? O jejum de algo ou alguma coisa, né, de Daniel, no capítulo 10, versículo 3, ele fala assim sobre, eu falei, né, o jejum de algo, né, e também de alguma coisa, esse jejum parcial, né? Quando a gente analisa aqui o versículo 3, aqui nessa parte do versículo 3, aqui, não usei nenhuma essência aromática, né? Então vem ali o jejum sobre alguma coisa agradável, né, ao ser humano, agradável a ele, agradável à alma, né? Quando a gente pega algum cheiro gostoso, algum prazer, a gente traz esse prazer para a alma mesmo. Então tudo que for alimentar a minha alma, eu também posso usar como jejum, no jejum parcial. Então fica aí, né, uma dica para vocês que não conseguem tirar o alimento, ou que por causa de clinicamente você não pode ficar sem se alimentar. Uma das referências que a gente tem sobre o jejum parcial, usando a referência de Daniel, é usar alguma coisa, né? No caso aqui ele não usou nenhuma essência aromática, né? Também Paulo ele nos alerta, né, em determinados momentos o jejum, né, até do ato sexual mesmo entre o casal, né? Vou ler aqui para vocês, capítulo 1 de Coríntios, né? 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5, né? No versículo 5, não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Então, o único momento que Deus aprova o jejum do ato sexual é para se dedicar à oração. Se você não vai se dedicar à oração, então não precisa ficar sem a realização do ato sexual no casal ali, né? O casal ele não pode se abster, né, do ato sexual. Até vem uma orientação, né? Depois unam-se de novo para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Então é uma orientação de Paulo mesmo em 1 Coríntios, né? Que se vocês só se privarem do ato sexual entre o casal, somente se for de mútuo consentimento, se for consentimento dos dois, os dois estarem de acordo que em determinado período a gente não vai praticar o ato sexual para se dedicar à oração, tá? E mesmo assim, depois que passar esse período, logo após,
faz aquele jantar, acende aquelas velas, e você e o seu cônjuge aí, e realiza, né, a prática aí do ato sexual entre vocês, para vocês poderem se unir de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio, tá? Essa é uma orientação de Paulo para 1 Coríntios capítulo 7, no versículo 5. Fiquem bem atentos a isso. Fiquem bem atentos a isso. Fez sentido para vocês, gente? Levanta a mãozinha aí, coloca aqui para mim aqui, ó. Fez sentido, Helder? Fez sentido a aula de hoje? Então, né, pela cosmovisão bíblica, que o jejum é um exercício para treinar o nosso espírito, tudo aquilo que tire você da presença ou tome seu tempo em estar em oração, entra como jejum para se dedicar à oração. Mais uma vez a gente vai falar, o jejum ele serve para que você faça e se dedique à oração, se dedique à intimidade e relacionamento com Deus, tá? É sobre isso, gente, o jejum é sobre isso. Por mais que a gente tenha benefícios físicos, benefícios na alma, né? O maior motivo da gente realizar o jejum é para se dedicar a orar e ficar mais atento à voz do Senhor. Nessas aulas, né, de ontem e de hoje, a gente viu que a gente tem até aqui que os tipos de jejum e os seus benefícios físicos e os jejuns encontrados na Bíblia, né? Vimos até aqui os tipos de jejum e os seus benefícios e os jejuns encontrados na Bíblia. Então a gente viu os benefícios do jejum fisicamente lá logo no começo dessa live, e agora a gente viu os benefícios do jejum com direção bíblica, do porquê, né? E quais os jejuns que alguns profetas e algumas pessoas da Bíblia fizeram. A partir das próximas aulas a gente vai falar sobre a importância de realizar essa prática como disciplina espiritual juntamente com a oração, tá? Então, a aula de amanhã a gente vai falar e vai dedicar a aula amanhã sobre a inclusão, né? E sobre como incluir o jejum junto com a oração e o porquê de realizar essa oração e como que eu vou fazer esse caminho de oração até Deus. Tem muitas pessoas, né, que, como eu, né, não tinham o hábito de orarem, né? Porque a nossa cultura, a gente vem de algumas, né, orações ou rezas repetitivas, né? E não tinha, né, essa noção de que a oração é uma comunicação sua com Deus, criar essa intimidade, esse relacionamento com Deus. Então amanhã a gente vai trazer, né, esse entendimento, né, da prática do jejum com a oração e como criar esse caminho da oração, como criar esse diálogo com Deus, né? Não tem como a gente criar um diálogo com alguém se a gente não sabe como chegar a ele, como chegar a esse diálogo, né? Até eu costumo dizer, né, para alguns mentorados meus, que esse caminho da oração a gente pode entender, né, até mesmo em cânticos, né, a gente pode ver ali que tem, né, essa paixão, né, no noivo com a noiva, né, e a gente consegue entender esse carinho do noivo Jesus com a noiva, a igreja, e esse diálogo que a gente precisa trazer para a nossa realidade. Essa oração ela precisa ser um diálogo entre o noivo e a noiva, né, mas também entre pai e o filho, né? Entre o pai e o filho, a gente conversar, né? Ou quantas vezes, né, que a gente tem essa dificuldade de conversar com o pai, que é Deus, porque a gente não tinha o hábito de conversar com o nosso pai aqui na terra, né? A gente não tinha o hábito de conversar com os nossos pais, de trocar essa ideia, de trocar essa informação. Muitos de nós têm essa dificuldade de entender que Deus é pai por causa disso, né? A gente consegue entender que Jesus é o nosso Salvador, mas a gente não consegue entender que Ele nos salvou para a gente poder fazer essa conexão com Deus, né? E é isso que a gente vai aprender amanhã. Oração junto com o jejum e criar esse caminho de oração e como criar esse caminho desse diálogo com Deus, tá? Gente, muito obrigado mais uma vez por passar esse momento comigo aqui. Obrigado por vocês fazerem parte desse desenvolvimento e vocês estarem aqui sedentos, buscando, né, entender o porquê de realizar o jejum, quando realizar o jejum e para quem e porquê e a hora certa de realizar esse jejum. Cara, fala Will, seu lindo, seu maravilhoso. Boa noite, meu querido. Boa noite, Andrei. Agora que eu vi você aqui também. Boa noite, Kelly. Gente, amanhã então
20h20 a gente se encontra aqui de novo para poder falar mais um pouquinho sobre jejum, falar mais um pouquinho sobre oração, e até sábado eu vou estar aqui com vocês relatando o jejum que eu estou fazendo de 5 dias. Hoje foi o segundo dia do jejum. Fala, Luca, maravilhoso. Foi o segundo dia do meu jejum. Já foram aqui então, né, 48 horas de jejum desde terça-feira, né? Não deu, foi o segundo dia de jejum hoje, já dando 48 horas de jejum, né, só com água e café sem açúcar. Então, esse é o jejum que eu gosto de fazer, água e café sem açúcar. Precisaria tirar o café, porque também tem uma dependência grande ao cafezinho, né, a endorfina que o café nos libera, né? Então, mas, né, como já estou fazendo, já estou tirando os alimentos todos aí, mantive a água e o café como alimento também, como bebida, né, no caso. Boa noite, Marcela, tudo bem? Saudade de vocês, saudade de você aí. A gente precisa se encontrar aí também, conversar um pouquinho mais também do que Deus está fazendo na sua vida, do que Deus está fazendo na nossa vida, e poder partilhar aí, testemunhar um pouquinho, trocar essa figurinha aí, né? Porque é assim que a gente evolui espiritualmente, né? Exercitando também esse diálogo entre irmãos. O que Deus faz na sua vida, Ele também faz na minha. O que Deus faz na minha, Ele também faz na sua. E assim a gente vai sendo edificado como igreja para poder se aproximar mais do Pai. Gente, boa noite. Deus abençoe vocês. Uma excelente noite de sono. Vocês estão lindos, vocês estão maravilhosos, vocês estão magníficos, não tem como não estar. Esse ano vai ser tremendo com a graça de Deus. Boa noite, amor, sua linda, te amo. Daqui a pouco eu vou te dar um beijo. Lindos, beijão no seu coração.